Aleluia, Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, do capítulo de número 6. Vamos meditar na palavra do Senhor. Efésios 6 e 10, Paulo aqui está falando sobre a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Meu querido Senhor, seja conosco mais uma vez neste momento, meu Deus. Tudo que for feito aqui é para a honra e a glória do teu nome. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Nós vamos falar sobre a armadura de Deus para o cristão. Eu quero já começar falando para vocês que nós estamos no mês de agosto. O mês de agosto é um mês muito terrível, de muita malignidade, muitas forças malignas aí pelo mundo. São feitos muitos trabalhos malignos, muita feitiçaria, tá? Quero dizer assim abertamente para vocês nesse mês de agosto. E são os demônios que estão fazendo festa aí pelo universo afora aí. E quantas coisas ruins não acontecem nessa época no planeta, né? E por causa dessas malignidades do diabo. Eu quero dizer para vocês que as pessoas às vezes andam desapercebidas em relação a isso. Por exemplo, por que aquela história do cachorro louco no mês de agosto? Todo mundo fala, mês de agosto é mês de cachorro louco. Mês de agosto é o mês em que mais se dá trégua para o diabo trabalhar. Muitas oferendas, muitas coisas malignas para o inimigo de nossas almas. Isso é que é a grande verdade, tá certo? Eu quero dizer para vocês que nós somos cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Antes que eu comece aqui na introdução, eu já quero falar para você uma coisa. Lembre-se de uma coisa: o diabo, o inimigo das nossas almas, o inimigo do Deus que nós servimos, é importante que você entenda uma coisa. Faça o trabalho para ele, deixe o mundo fazer o que eles quiserem, deixe eles fazer o que eles quiserem. Não tenha medo dele. Sabe que você é um cristão. Cristão carrega no coração o nome de Cristo. Aleluia. E por isso somos chamados cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Tá? Entenda uma coisa, é muito importante você entender isso. Quando se tem medo do demônio, medo do diabo, quando se fala esse tipo de coisa, tem um monte de gente que tem medo dele. O diabo, ele é um anjo. Ele era um anjo de luz. Tá? Era Lúcifer, era um anjo do céu. Ele foi expulso de lá por desobediência. Hoje ele é um anjo caído. Tá certo? Então entenda isso. Um anjo não é páreo para o Deus que você serve. Muito menos um anjo caído. Glória a Deus, aleluia. Amém? Entendeu? Um anjo, ele não é páreo de forma alguma para o Deus que você serve. E muito menos um anjo caído. Tá? Bom, então, guarda isso no teu coração. O profeta Isaías diz que Deus que há, tão grande como o nosso, que se assenta sobre o globo da terra. Esse é o Deus que você serve. Tá bom? Ele ainda diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado para os meus pés. Que casa vocês me edificarão? Uma casa de Israel. Nosso coração é templo do Espírito. O Espírito de Deus está aqui dentro, meu filho. Aqui existe água, fogo e sangue, como eu costumo falar para vocês de vez em quando, tá certo? Então, acredite nisso e continue confiando no Deus que você serve. Você não tem que estar preocupado com isso, mas é nossa obrigação ensinar a igreja.
Por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ignorar os artes de Satanás. Entendeu? Então ele está aí para matar, roubar e destruir. Mas nós, como cristãos, temos que lembrar: o nosso Jesus está aí para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. É isso que precisamos. Tá certo? Então vamos lá, vamos com calma aqui com o tempo, nós podemos falar um pouco sobre isso. O cristão, ele está enganjado no conflito espiritual com o mal. Tá? Nós vamos falar sobre a armadura de Deus para o cristão. Eu gostaria que você me acompanhasse aí também na Bíblia. Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A nossa vida hoje é uma batalha. A nossa vida é uma guerra, tá? Eu quero que vocês se lembrem também de uma coisa: a Bíblia diz que os anjos trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então o demônio, o diabo, foi expulso do céu. O livro do Apocalipse diz que quando ele foi expulso de lá, com a sua cauda, que se transformou-se num grande dragão, né? E com a sua cauda ele trouxe a terça parte dos anjos do céu. Eu quero que você entenda que isso é uma coisa figurada. Deus o transformou. Ele era um anjo de luz. E o apóstolo Paulo também diz que ele, se possível, se transfigura em anjos de luz, se possível, até ministro da justiça. Está cheio de ministros de justiça por aí, os públicos, enganando as pessoas, e as pessoas sendo enganadas porque eles querem ser. Porque quem conhece a Deus, quem conhece a palavra de Deus, quem ouve a palavra de Deus, jamais, meu filho, ele será enganado pelas falcatruas, né, desses ministros de Satanás que estão por aí enganando as pessoas. Nós estamos então numa batalha. Entendeu? Nós estamos enganjados num conflito espiritual com o mal. E nós temos que viver dessa maneira até o dia que o Senhor nos chamar. Esse conflito é descrito como o combate da fé. Segundo Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quer dizer, nós vivemos como fosse um quartel espiritual. Jesus nos escolheu para isso. Somos soldados de Cristo. E nós estamos aqui hoje como cristãos, nós somos separados para isso. É como se você fosse alistado no quartel para lutar essa batalha, para viver sempre constante ali, se preparando para lutar contra o mal, né? O apóstolo Paulo disse aqui, me lembrando, que todos os nossos pensamentos devem ser levados cativos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. O crente tem que estar constantemente com a sua mente ligada a Cristo. Os seus pensamentos, o seu coração tem que estar constantemente ligado ao Senhor. Eu não vou dizer 24 horas, porque quando você dorme, é como se apagasse tudo, né? Dormiu, apagou. Mas você não se esqueça que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não é carne, ele é espírito, ele não se cansa, ele trabalha mais de 24 horas que você pensa. Tá certo? O mundo para nós aqui, o nosso mundo terreno, é 24 horas. O dele não. Ele já está no mundo espiritual, vivendo ali constantemente, não se cansa. Está o tempo todo, de olho em nós, querendo nos fazer parar, querendo nos fazer desanimar, querendo fazer você dormir aí agora para não ouvir essa mensagem que o Senhor está trazendo ao teu coração, te despertando, para que você entenda o que é isso, o que é esse mundo maligno que você luta contra ele. Mas eu volto a dizer para você: o inimigo da tua alma não é páreo para o Deus que você Amém, Jesus, aleluia. Porque alguém se fala sobre isso, eu já fico assustado, pegar aquele olhão assim e já fica morrendo de medo, né? Então eu quero que você entenda, meu filho: o inimigo não é páreo para o Deus que você serve, tá? Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue por você, para te proteger. Ele te protege quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus! Tá? Você tem o distintivo de Cristo com você, tá? Você está guardado debaixo da potente mão de Deus. Amém? Amém, Jesus. 1 Timóteo 1,18, Paulo diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por ela a boa milícia.
tá? Quer dizer, você está realmente alistado agora em um exército. Nós estamos agora, fomos escolhidos para batalhar nesse exército do Senhor aqui na terra. Você entender que coisa bonita que é isso que Paulo está querendo dizer sobre o exército? Esse combate continua na vida do crente até quando ele galgar a vida eterna. Em 2 Timóteo 4:7 ele diz assim: combati o bom combate, isso todo mundo conhece, diga comigo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia! Ele sabia que ele estava nesse combate contra o mal, né? Na batalha contra o mal, segue valente, segue em marcha triunfal, segue valente. Então nós temos que ser valente, meu filho. Glória! Essa é a vida do cristão. Aleluia! É batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Amém. Paulo, ele falando sobre isso aqui, eu quero ler aqui ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, para poder entrar aqui no texto aqui e falar com vocês. Vivemos em um conflito espiritual constante. Gálatas 5, 17, assim, porque a carne, olha só, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu vou ler esse versículo, Gálatas 5,17, na nova tradução linguagem de hoje, que diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. É a natureza humana lutando contra o Espírito, o nosso Espírito querendo fazer, a nossa carne às vezes não deixando, tá? Mas é aquilo que eu falei agora há pouco. Paulo diz que nós devemos levar cativos todos os nossos pensamentos a Cristo Jesus, o nosso coração a Cristo Jesus, viver constantemente, todo o tempo, uma vida constante com Deus. Eu ainda tenho para mim que o cristão, que ele não vive uma vida com seus pensamentos voltados constantemente para Cristo, ele ainda não é totalmente 100% cristão. Ele ainda não se converteu 100%, não vive uma vida 100% para o Senhor. E eu sou quase para falar para vocês, o Senhor está aguardando nós tomarmos essa posição para chamar a igreja para subirmos para a glória. Amém, Jesus. Nós temos que nos preparar mais. Nós temos que estar bem mais preparados para podermos subir com o Senhor. Em breve Ele estará chamando a igreja e nós temos que estar prontos para subir com Ele. Paulo aqui, versículo 10, Efésios 6 e 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos em toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Olha só, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui eu quero falar uma coisa com vocês. As pessoas às vezes fazem confusão, que a nossa luta, né, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é um lugar celestial para nós? Eu quero que você entenda que quando chegarmos no lugar celestial não é o céu. Quando nós chegarmos lá, não tem mais luta contra o inimigo. A nossa luta contra o inferno é aqui. Então o lugar celestial, a nossa luta contra o inimigo das nossas almas, é o lugar onde você convive. É lá no seu lar, com a sua família. É aqui na igreja. É lá no trabalho, com o seu amigo do trabalho. Lá, luta contra você. Quando ele tem inveja de você, quer puxar o seu tapete para tomar o seu lugar, ou quer dar um jeitinho para você ser mandado embora. Está entendendo? É as lutas contra aqueles que nos perseguem aqui na terra. Tá? É quando ele tem que te afligir dentro do seu próprio lar. Mesmo que você pode sozinho lá. Quando você enfrenta suas lutas, suas tribulações, suas perseguições, quando ele não quer que você dobre o joelho de madrugada para orar, quando ele quer colocar a ansiedade no seu coração, a depressão, que ele lança angústia sobre a tua alma, o espírito maligno lutando contra o teu espírito, entendeu? A nossa luta, a nossa guerra, é nós dobrarmos o joelho da madrugada, vivemos a vida constante com Deus, é isso. É dobrarmos o nosso joelho na madrugada. Cristão, ele tem por obrigação, toda madrugada, estar de joelho, conversando com Deus. Toda madrugada. Isso é obrigação do cristão, tá? Você não pode passar as madrugadas e madrugadas só dormindo, não.
Esse é o momento em que o Senhor quer falar contigo. Se de madrugada me buscares, me encontrarás, me acharás, tá certo? Então, nós temos que viver essa vida com Deus, nós temos que ler a palavra do Senhor. Isso aqui, para nós, é o pão do Espírito, é o que fortalece a nossa vida. Portanto, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Tá certo? Olha, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a armadura de Deus no livro do profeta Isaías. A armadura de Deus é aquela que ele veste. Talvez você fala sobre a armadura de Deus. Tá, se fala sobre a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Isaías capítulo 11, versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isaías 59, 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de selo como de um manto. Entendeu? O que é a armadura de Deus? É a sua justiça, é a sua verdade, é a sua graça, é o seu poder, é a sua bondade, é a sua misericórdia, é a sua virtude, tá? Amém. É o poder do seu sangue, da sua palavra, do seu nome. E nós temos que estar com isso na nossa vida, no nosso coração. Nós temos que agarrar isso para nós. Aleluia, graças a Deus. Quando você faz isso, você torna-se um cristão forte. A guerra dos séculos demanda a posição defensiva, armado da verdade, justiça e santidade. É isso que nós temos que fazer agora, se quisermos viver uma vida com o Senhor. Veracidade, Efésios 4,15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que Paulo está querendo dizer assim? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em Cristo, viver para Cristo, viver uma vida com Cristo, ter Deus no coração, 100% Deus. Tá certo? Quando você colocar aí no seu celular as músicas que você ouve durante o dia, o que você está ouvindo durante o dia todo? É hino que você está ouvindo no dia todo? Quando você procura lá no rádio, seleciona alguma coisa no rádio, é o programa evangélico que você está ouvindo? Isso é viver Deus. Tá? Quando você entra na internet, o que você procura lá? Quando você chega em casa, depois do culto, você vai, o que você faz? Procura primeiro navegar a televisão, você está lá para ver um programa de reportagem, para encher o coração das imundícias que o mundo tem hoje, ou você liga lá um aparelho de som e já começa a ouvir o hino para fluir no teu espírito, no teu coração. Quando você levanta de manhã bem cedo, depois você toma o seu café, toma banho, se prepara para você sair para o seu trabalho, o que você coloca para você ouvir? O que você está ouvindo? Ou se tiver condições de ouvir, o que você está ouvindo no caminho do seu trabalho? Quando você tem um tempinho, o que você faz? Você lê a Bíblia? Viver uma vida com Deus. Isso é o combate da fé, da vida do cristão. Viver para Deus, tá? Comer a Bíblia, buscar ao Senhor em todo o tempo da nossa vida, para podermos crescer mais com o Senhor. Tá certo? Isso é a obrigação do cristão. Para falar a verdade, isso é uma obrigação do cristão. Versículo 15: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha o que ele diz aqui: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A guerra dos romanos era da seguinte maneira: eles colocavam uma vasilha do lado com um tipo de coisa lá, um betume, como fosse um bicho, uma coisa assim na época, e colocava fogo. Eles pegavam a flecha, antes de colocar no ar, eles colocavam a flecha no inteiro, e quando eles puxavam a flecha estava pegando fogo.
eles colocavam no arco e puxavam, aquela flecha ia em direção ao inimigo. Quando ela entrava no inimigo, batia no corpo dele que entrava, espalhava aquele tipo de combustível, e o corpo dele já ficava pegando fogo. A flecha entrava no corpo dele pegando fogo, espalhava todo aquele fogo nele, e ele caía ali agonizando, e não tinha como ele escapar. O apóstolo Paulo está falando para você que nós temos que vestir a couraça da justiça, estamos preparados para lutar no combate da fé, para lutarmos contra os dardos inflamados do inimigo. É isso, meu filho. Ele puxa o arco para te acertar pegando fogo, ele quer te acertar. Os dardos inflamados, ele quer te acertar de qualquer maneira. Mas nós temos que, como ele disse, tomar sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. O escudo da fé, meu filho, fé. Fé é você confiar inteiramente no Deus que você serve. É o que eu acabei de falar para vocês aqui. Hebreus 11, eu volto a repetir, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Certo? É o que eu falei no começo. Ter fé é confiar inteiramente nesse Deus. Um Deus tão grande que se assenta sobre o globo da terra. Não tememos de forma nenhuma o inimigo de nossas almas. Nós estamos aqui no combate. Nós estamos aqui para lutar, nós estamos aqui para batalhar, né? Nós estamos aqui para buscar o Senhor cada dia da nossa vida e alcançarmos a nossa vitória, porque com certeza nós alcançaremos. A vitória do crente foi obtida pelo próprio Cristo. Presta atenção nisso aqui. Na cruz ele desarmou as potências e potestades malignas. Para você que talvez até hoje estava com medo aí do diabo, tem gente que tem medo dele, tem crente que tem medo dele, né? Então, para você entender o que foi que Jesus falou aqui, ó, eu coloquei isso aqui. Vitória do crente foi obtida pelo próprio Cristo. Na cruz ele desarmou as potências e potestades malignas, tá? Colossenses 2:15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Né? Quantas pessoas vieram desse mundo horrendo aí, maligno e miserável, né? Viviam uma vida de derrota, uma vida desarmados, uma vida jogados lá para as traças, né? E um dia que levantaram a mão e encontraram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, começaram a viver uma vida tremenda, santa e maravilhosa. Né? Por aquele demoniado gadareno que vivia em sepulcros, as pessoas chegavam a amarrar o homem com corrente e ele arrebentava tudo. Mas no dia em que Jesus pisou na cidade de Gadara, aleluia, os demônios tiveram que sair correndo. Quando Jesus perguntou para ele assim, qual é o seu nome? Ele disse, Legião. Legião, meu filho, é cerca de, os soldados, a legião romana, que era chamada Legião Romana, que eram os soldados romanos, uma legião de soldados romanos, eram cerca de 3.000 soldados. Uma legião é 3.000 ou 6.000 soldados, para vocês poderem ter ideia do que é uma legião. Quando Jesus expulsou os demônios daquele homem, os demônios saíram e entraram em cerca de 2.000 porcos. Quer dizer, faltou porcos para os demônios entrar. Tanto demônio que tinha. Eles foram e se precipitaram na descida, no espiadeiro, entraram no rio e morreram afogados. Entenda uma coisa interessante. Foi Jesus quem falou. É a Bíblia que fala que o homem ele foi para Decápolis, né? Em Decápolis, que eram 10 cidades próximas ao mar da Galileia, e tornou-se um grande missionário evangelizando aquela região. Tá? Isso é o Deus que você serve. Isso é o Deus que nós servimos. Nós temos muito que alegrar o nosso coração na presença do Senhor e glorificar o santo e maravilhoso Deus. Resolva o dia das tribulações do inimigo. Eu vou encerrar aqui com Romanos 6 e versículo 13. Sobre justiça e santidade. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de
justiça, para nós podermos viver uma vida com o Senhor hoje, combatermos o bom combate e um dia terminarmos a nossa carreira e alcançarmos combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos fazer isso, guardar a fé no nosso coração, e nós, com certeza, em breve, nós subiremos e alcançaremos o nosso Senhor na Glória a glória. Deus, aleluia. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de nós. Que você possa sair daqui com a sua vida mais fortalecida hoje, na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor. Que você possa continuar cada vez mais cristão em Cristo Jesus. Eu não gosto muito da expressão crente, porque crente o diabo também é. E Tiago diz que é tão crente que estremece, mas não obedece. É melhor sermos cristãos, vivemos dando bom testemunho como cristão e obedecendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Continue confiando nesse grande Deus, sabendo que foi Ele quem morreu por nós na cruz do Calvário, para nós triunfarmos, vivemos uma vida de triunfo, uma vida de vitória, andarmos de cabeça erguida e continuarmos confiando nesse grande Deus, e que tudo seja para a honra e a glória do nome dEle. Que Deus abençoe a igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar para agradecer ao Senhor pela mensagem. Meu querido